Unja a sua casa hoje. Amém? Meu nome é Carol, eu vim aqui com mais um vídeo para vocês e eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração já faz alguns dias e é uma coisa que vem sempre, vem. Então eu gostaria de compartilhar e eu creio que é tudo confirmação de Deus para fazer isso. Ele tem falado para mim e eu creio que ele quer falar com você também hoje em relação a esse assunto. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma estratégia na época do furacão de ungir a minha casa, né? E ontem, casualmente, né? Eu não acredito em causalidade, mas eu estava lendo Josué, capítulo 5, e fala em Josué 5, capítulo 5, versículo 10, a partir do versículo 10, o título era Celebra-se a Páscoa, né? A Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi instituída em Êxodo 12, né, no capítulo 12, onde Deus instruiu as pessoas que ia passar o anjo da morte na 10ª praga, né, do Egito, que o anjo da morte ia passar, e as pessoas que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles seriam protegidos, né? E já faz uns dias atrás, Deus me trouxe a memória de uma pastora que ela falava para nós declararmos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, ungir a nossa casa, né? Orar pelas nossas crianças, pelos nossos familiares, pela nossa casa. Na terça-feira eu estava falando com a minha irmã e ela me falou que começaram as chuvas no sul. Ontem, inclusive, eu vi alguém falar em São Paulo também, né? As chuvas, tem o El Niño, né? Ameaça, enfim, de tempestade, de temporal, furacão. Existem já cidades debaixo d'água, né? No Rio Grande do Sul. E eu lembro que em 2024 foi bastante traumatizante. Eu tenho pessoas que elas dizem, Caroline, só de ouvir a chuva já me dá um frio na barriga, sabe? De tanto estresse que as pessoas passaram nesse momento. Em 2024 foi bastante forte, né? O Brasil aí se levantou para ajudar o Rio Grande do Sul, enfim. Então eu creio que Deus tem confirmado várias vezes, né, nos últimos dias, para ungir a nossa casa. Amém? Então, eu gostaria de alertar vocês a fazer isso, né? Façam uma oração, peguem um óleo ungido. Se você não tem óleo ungido, pegue um óleo aí da sua casa mesmo, um azeite que tem aí. Ore ao Senhor, né? Unja esse óleo e aplique, unja os umbrais da casa, né? As janelas, as portas. Ore sobre a estrutura da sua casa para que seja protegido contra a fúria da natureza. E as pessoas que já estão, né, no meio disso tudo, inundações, enfim, que a gente possa estar orando, né, por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, por todas as áreas do Brasil que estão passando por essa situação hoje, que nós possamos nos levantar e orar por esses irmãos, que Deus envie, né, os seus anjos, pessoas que possam ajudar em resgate. Existem muitas pessoas que não conseguem se movimentar, que são acamadas, então que Deus possa enviar, né, pessoas para ajudar essas pessoas nesse período de tribulação, né? E que as pessoas se levantem para ajudar, né, que possam ir lá no local, resgatar pessoas, enfim, que Deus possa enviar ajuda para aqueles que já estão no meio, né? Mas eu creio que você pode orar. Eu lembro de uma situação aqui nos Estados Unidos que uma moça falou que o fogo estava vindo, né, em direção à casa dela, estava já pegando tudo fogo na região da casa dela. E ela começou a ler, orar, tinha um salmo, que pode ser o 91, né? Creio que seja o 91. Mas ela disse que começou a orar, ler incessantemente, porque ela tinha cavalos, ela tinha animais e tudo. E, gente, ela registrou ali, né, no vídeo
o fogo, olha, estava chegando perto e o fogo simplesmente parou na borda da casa dela. Então, assim, e se acontecer alguma coisa, né? Que aconteça alguma coisa na sua casa, que Deus possa estar aí contigo, te ajudando, te enviando pessoas que possa ajudar nessa situação, mas nós precisamos pela fé, né? Ontem eu estava lendo a palavra em Hebreus 11, que fala tantas vezes, né? Pela fé Abraão, pela fé fulano, pela fé ciclano. Então, assim, a fé é muito importante. Eu fiz até um vídeo ontem sobre isso, né? Que pela fé nós declaremos o sangue de Jesus, que nós possamos selar a nossa casa, né? Com o sangue de Jesus. E tem até aqui uma oração que eu preparei que vocês podem estar utilizando aí na casa de vocês, amém? Então, assim, a oração diz assim: Deus Pai, em nome de Jesus, eu declaro o sangue precioso de Jesus sobre a minha casa e a minha família. Clamo e selo com o sangue de Jesus toda a nossa estrutura, o telhado, as paredes, as portas, as janelas da nossa casa, assim como o Senhor direcionou em Êxodo 12, versículo 7. Repreendo em nome de Jesus todo temporal devastador, vendaval, inundação, furacão e toda a fúria da natureza. Tu és o Deus que acalma as tempestades e ordena ao mar que se cale. Guarda a nossa integridade física, os nossos bens e dê paz ao nosso coração, sabendo que estamos escondidos em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E amados, eu tenho falado muito que a palavra de Deus, ela é semente, né? Que nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, nós temos que usar a palavra de Deus para nos ajudar, para nos mantermos firmes e para nos proteger também. Então, aqui você está usando aquilo que Deus instruiu lá em Êxodo, né? 12:7, onde teve a primeira Páscoa, lógico. O sangue naquela época era o sangue do cordeiro, mas nós já temos o cordeiro, né, perfeito, que morreu por nós, né, e aí deixou o precioso sangue para nós, porque o sangue de Jesus, ele nos dá vida, ele nos cuida, ele nos protege, então que nós possamos usar aí, né, ungir a nossa casa com o sangue precioso de Jesus, amém? E assim, eu não venho aqui dizer que vocês não vão usar sangue na realidade, né? Eu quero que vocês entendam que é uma coisa, é o sangue de Jesus, certo? Não tem nada dessas coisas de fazer com, né, coisas que gente faz com animais, isso aí não existe mais, tá, gente? O Jesus veio, né? Jesus é o Cordeiro, né? Aquele que era usado no Antigo Testamento, mas hoje não existe mais isso. É o sangue de Jesus e acabou. Amém? Então, que vocês possam... E assim, eu creio que quando vocês estão orando, vocês também possam ler, né? Leiam o Salmo 91, estejam aí orando com fé. Amém? Coloquem louvores. Se concentrem em Deus. Amém? Enchem a sua casa com a glória de Deus. Coloquem louvores, leiam o Salmo 91 e que Deus possa aí guardar vocês contra todo o mal. Eu vou fazer na minha casa porque Deus tem passado isso para mim. E assim, não tem nada de furacão aqui na minha casa agora. Mas eu creio que Deus tem algo, né? Porque senão ele não estaria me mostrando aí em várias passagens, em várias situações aí nos últimos dias, amém? E eu creio que essa palavra é para você também. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Até mais.